Na aula passada, nós falamos sobre proposições, certo? Nós falamos que uma proposição é uma frase ou uma sentença que tem um sentido completo, ou seja, não precisa de um complemento. Ela por si só já diz alguma informação. Vamos ver um exemplo. A frase está chovendo. Ora, se eu digo que está chovendo, eu não preciso dizer mais nada para que essa informação seja entendida pelo receptor. Se eu digo está chovendo, você precisa perguntar alguma coisa para entender isso? Não, simplesmente está chovendo. Isso a gente pode dizer que é uma proposição, porque é uma frase que tem um sentido completo. A frase ele é o melhor. Quando eu digo ele é o melhor, existem várias perguntas que eu poderia fazer para completar o sentido dessa frase. Por exemplo, ele é o melhor o quê? Ou simplesmente eu poderia fazer a seguinte pergunta. Ele, quem? Quem é o melhor? Quem é o melhor em quê? Se eu disser que o Ronaldinho é o melhor jogador, beleza, já melhorou. Agora, se eu disser que o Ronaldinho é o melhor jogador de futebol, agora sim nós temos uma proposição, uma frase com sentido completo. Nós falamos também sobre o valor lógico de uma proposição. Nós dissemos que uma proposição, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, certo? Então, uma proposição, ela pode assumir dois valores e somente dois valores. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Só que ela não pode ter dois valores ao mesmo tempo. Num determinado instante, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. O valor lógico de uma proposição, ele é determinado, certo? Por exemplo, se eu digo, hoje está chovendo, pode ser uma frase verdadeira. Se eu digo, hoje não está chovendo, também pode ser uma frase verdadeira. O valor lógico de uma proposição, ele vai ser definido de acordo com o contexto. Por exemplo, se nós temos duas proposições, P e Q, duas proposições quaisquer representadas por essas letras sentenciais P e Q. Então, aqui estão os valores lógicos que podem ser assumidos por essas proposições, todas as combinações aqui. Então, se P é verdadeiro e Q também é verdadeiro, significa que as duas proposições são verdadeiras, então o valor lógico da conjunção será verdadeiro. Se nós dissermos que P é verdadeiro e que Q é falsa, ou seja, se nós dissermos que chove e que não faz frio, a proposição chove e faz frio não pode ser efetivada como uma proposição verdadeira, porque está chovendo, mas não está fazendo frio, certo? Então não pode ser considerada uma proposição verdadeira. Por isso ela assume o valor falso. Se não chove e está fazendo frio, ou seja, se P é falso e Q é verdadeiro, então, novamente, nós temos aí o valor lógico falso para a conjunção, porque para a conjunção é necessário que as duas proposições sejam verdadeiras para que a conjunção tenha valor lógico verdadeiro. Se nós dissermos que não está chovendo e nós dissermos também que não está fazendo frio, então significa o quê? Aí é que vai ser falso mesmo. Eu disse que está chovendo e disse que está fazendo frio também. Só que, na verdade, nem chove e nem faz frio. Significa que o que eu estou falando não é verdade. Se o que eu estou falando, que chove e faz frio, não é verdade, então a conjunção, nesse caso, vai assumir o valor falso também. Certo? Então, nós temos aí um exemplo simples, né, da utilização do conectivo e, ou conectivo de conjunção. Vamos ver o próximo conectivo aqui. Então, para formar o valor lógico da disjunção, a gente verifica se a primeira proposição é verdadeira e a segunda também, ou seja, além de pizza tem lasanha, me dei melhor ainda, vai ser verdadeiro. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou seja, tem pizza, mas não tem lasanha, não tem problema, verdadeiro. Se por um acaso a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira, então o valor lógico da disjunção é verdadeiro, porque
basta que uma das proposições seja verdadeiro para validar a disjunção. E se por um acaso não tiver nem pizza e nem lasanha, aí, coitado de mim, vou ficar com fome e a disjunção vai ser falso, o valor lógico vai ser falso. Por quê? Uma das duas tem que ser verdadeiro para validar. Se nenhuma das duas é verdadeira, então não tem como validar como verdadeira essa proposição P ou Q, certo? Então vamos lá. Se nenhuma das duas é verdadeira, então a disjunção vai assumir valor falso. Nós temos ainda mais dois conectivos que são muito importantes. Esses outros dois conectivos são o condicional e o bicondicional. Esses dois conectivos são importantes, inclusive, para formar um determinado raciocínio lógico, certo? Um conjunto de proposições a gente pode dizer que é um argumento, certo? Ou ainda nós podemos dizer que um conjunto de proposições compõe uma fórmula bem formada, certo? Então essas fórmulas lógicas, esses argumentos, essas proposições, né, para a montagem dessas proposições, os conectivos são muito importantes. Dois dos principais conectivos são o condicional e o bicondicional. Vamos ver um pouquinho sobre eles agora. Então, se a primeira proposição é verdadeira e a segunda também é verdadeira, ou seja, se realmente chove e realmente faz frio, então o valor lógico da conjunção é totalmente verdadeiro, né? Certo? Agora, se eu estou dizendo que chove, mas não faz frio, significa que eu falei uma mentira. Eu disse que se chover, vai fazer frio. Está chovendo e não está fazendo frio, significa que o valor lógico da conjunção é falso. Se não está chovendo, se por um acaso a primeira proposição é falsa, não está chovendo, mas mesmo assim está fazendo frio, isso também representa uma verdade. Por quê? Porque a consequência foi verdadeira. Então, se o antecedente é falso e o consequente é verdadeiro, então o resultado do condicional é verdadeiro. Agora, se não está chovendo e também não está fazendo frio, significa que eu não falei mentira nenhuma. Por quê? Eu disse que se chover, vai fazer frio. Se chove, então faz frio. Agora eu não falei nada sobre o que acontece se não chover. Então, se não está chovendo, não sei o que vai acontecer. Mas se não está chovendo e não está fazendo frio, então eu posso assumir que ninguém pode dizer que eu não falei uma verdade. Então, por isso, se o antecedente é falso e o consequente também é falso, então quer dizer que o resultado do condicional é verdadeiro, certo? Então, o condicional, ele expressa uma condição no único sentido, no sentido do antecedente para o consequente, certo? Para o bicondicional, significa que se a primeira proposição é verdadeira, ou seja, se choveu e fez frio, então o valor lógico é verdadeiro. Se por um acaso choveu e não fez frio, significa que o bicondicional não está plenamente satisfeito. Se por um acaso não choveu e está fazendo frio, então quer dizer que alguma coisa do que eu falei está errado, porque eu disse que só faz frio se chover e eu disse que se chover certamente faz frio. E se não choveu e está fazendo frio, então tem alguma coisa errada no que eu disse, o valor lógico do bicondicional é falso. Se por um acaso não choveu, significa que não pode fazer frio. Se não choveu e não está fazendo frio, então o que eu falei é uma verdade.